BYD Dolphin Mini, o subcompacto da gigante chinesa que está chegando ao Brasil para concorrer no segmento de veículos 100% elétricos. Esse é um carro ideal para quem faz deslocamento urbano, essencialmente urbano, dentro de cidade. Mas também dá para fazer aquela viagenzinha mais curta, né? De um município para o outro município vizinho. O detalhe, é um carro bem pequeno, inclusive só transporta 4 pessoas, 2 na frente e 2 no banco traseiro. Mas ainda assim, cheio de charme e cheio de equipamentos. Vamos conhecer todos os detalhes agora? Mas antes de falar do carro, um pouquinho da história. Porque fora do Brasil, esse carro tem um outro nome, Seagull, não Dolphin Mini. A BYD tem linhas de carro. Então a gente já viu carros das linhas de dinastias, como por exemplo o Tan e o Ram. E aí tem a linha oceânica. Aí você tem o Seal, tem o Dolphin Plus, que seria uma versão um pouco mais completa, e o Seagull. Só que esse nome no Brasil ia ser difícil do pessoal falar e até mesmo entender. O que a BYD fez de forma muito inteligente? Dolphin Mini, esse é o nome oficial do carro, não é Mini Dolphin, é Dolphin Mini e ele está exatamente abaixo do Dolphin em matéria de proposta, tamanho e inclusive equipamentos. E antes da gente falar do carro, olha só pessoal, vocês estão vendo o ambiente aqui? Eu estou aqui na concessionária BYD Daruge, na cidade de Jundiaí, concessionária que inaugurou recentemente e já foi eleita a concessionária com o melhor atendimento do Brasil, isso mesmo. Pois bem, pessoal, o Dolphin Mini chega para compor aí o portfólio da marca. O objetivo principal da BYD com esse carro é ter um veículo para aquele cliente que vai fazer um uso muito mais urbano. Mas o que surpreende mesmo nesse carro é o pacote de equipamentos. São muitas coisas de série aqui. E agora nós vamos conferir todos esses detalhes. Algo que já chama atenção pela faixa de preço. Iluminação em LED aqui na frente. Isso que vocês estão vendo aqui é a assinatura de lanterna e também luz de rodagem diurna. Mas olha o farol baixo, é do tipo projetor e em LED. E também o farol alto em LED. Esse carro, através da tela da central multimídia, você consegue fazer um ajuste do facho do farol, controlar a altura do facho, que é uma coisa que nem sempre é oferecida em carros dessa categoria. Mas a luz de pisca é incandescente, então a gente percebe que tem algumas coisas no carro que é de um modelo mais econômico. Não só a luz de pisca, mas, por exemplo, a palheta do para-brisa. É apenas uma, né? Não são 2 palhetas. Então, são artifícios utilizados no carro para deixar o preço dele mais barato. E o que ele tem aqui sob o capô? Vamos descobrir. Já tem um detalhe interessante, porque aqui para você abrir o capô, você aciona uma vez a alavanca e uma segunda vez a alavanca. Esse é aquele carro que não tem aquela trava chata que você tem que ficar procurando ali. Então acionou 2 vezes a alavanca para fazer a abertura. E aí você tem aqui o braço para você poder manter o capô aberto. A gente vê que é um espaço bem pequenininho. Estamos vendo ali o sistema elétrico do carro, o motor elétrico do veículo. A gente também pode observar o fluido do freio. Tem aqui o sistema de arrefecimento do carro, a água do limpador de para-brisa e essa bateria, que é a bateria de 12 volts. Não é a bateria de alta capacidade, é a bateria de 12 volts que todo carro 100% elétrico precisa ter para alimentar os sistemas tradicionais, como faróis, lanterna, ventilação, central multimídia, trava elétrica. Todas essas coisas estão ligadas nessa bateria de 12 volts. Também temos os componentes relacionados ao sistema de alta tensão do carro. Essa peça é o onboard charger, ou o carregador embarcado, responsável por receber a energia tanto da tomada AC do tipo 2, como a tomada de corrente contínua e carregar a bateria e controlar o motor elétrico. Por falar em motor elétrico, esse carro aqui é somente tração nas rodas dianteiras, com uma equivalência de potência de 75 cavalos, torque máximo 135 Nm, o que dá aproximadamente 14 kgfm. Olha só, pessoal, se a gente olhar para esses números, certamente temos aqui um modelo que entrega números melhores que qualquer 1.0 aspirado aí do mercado brasileiro. Porém,
números também abaixo dos modelos com motor 1.0 litro turbo. Então ele fica bem ali no meio. Mas como o Dolphin Mini é um carro bem pequeno, e a gente sabe que sempre tem aquela relação peso-torque, peso-potência, o desempenho final desse carro fica próximo de modelos 1.0 litro turbo. Mas o que esse conjunto aqui entrega para o cliente? Velocidade máxima informada pela montadora de 130 km por hora. Por aí você já vê que não é a vocação maior do carro estrada, ainda que você possa viajar com ele. E a aceleração de 0 a 100 acontece em 14,9 segundos, mas esse número a gente vai testar. O Dolphin Mini utiliza a já conhecida bateria Blade, a Blade Battery, patenteada pela BYD, uma bateria que é construída em lâminas. E aqui a capacidade máxima dessa bateria é de 38 kWh. Você pode ver que não é uma bateria tão grande assim. Inclusive aqui do lado do carro tem a indicação Blade Battery, além desses caracteres chineses que eu não tenho a menor ideia do que eles significam. Você pode ver que a bateria não é tão grande, mas num carro pequeno ela acaba fazendo bastante diferença, porque é um carro leve. A bateria Blade, ela tem a característica de usar como compostos químicos o lítio-ferro-fosfato, diferente das baterias NMC, que é níquel, manganês e cobalto. O lítio-ferro-fosfato, como a gente já sabe, ele tem uma composição que é um pouco mais segura quando o assunto é princípio de incêndio. Então é uma bateria que sofre menos com superaquecimento, porém ela tem uma densidade energética menor do que as baterias NMC. Outra vantagem da bateria Blade e usar lítio-ferro-fosfato é que você tem um ciclo de vida profundo maior. Traduzindo, essa bateria aguenta mais ciclos de carga e descarga do que as baterias NMC. A autonomia desse carro, segundo o PBEV, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, a autonomia desse carro é de 280 km. Mas a gente já sabe que esse é um número pessimista, né, que o PBEV usa para os carros 100% elétricos. Quando a gente vai ver o número de autonomia do ciclo chinês, eles declaram 405 km. Mas esse número também ele é muito otimista. Eu vou dizer para vocês, que até pela experiência que a gente tem com carros 100% elétricos, que esse modelo aqui deve ter uma autonomia real aí na casa dos 330, 340 km. Mas a gente vai testar e fazer as contas para ver se é isso mesmo. É claro que o Dolphin Mini é um carro bastante compacto, a gente vê isso nos números, porque de comprimento ele tem apenas 3,78 m, a largura dele 1,71 m. Porém, quando a gente olha a altura, ele não é tão baixo assim, ele tem uma altura de 1,58 m. Mas o número que impressiona para um subcompacto é um entre-eixos de 2,50 m. Vamos lembrar, isso aqui é um subcompacto. Nós temos no mercado brasileiro modelos que são compactos com uma medida parecida com essa. Então a gente consegue ver que foi feito um desenho aqui que muito provavelmente privilegia o espaço interno e até mesmo o banco traseiro. Mesmo sendo um veículo 100% elétrico, o Dolphin Mini não é um carro tão pesado assim. O peso dele é de 1.239 quilos. Vamos lembrar, né? Carro 100% elétrico geralmente tem uma bateria que é bastante pesada. Você vê que o peso final desse carro não chega a ser assim tão grande. Aliás, o peso bruto total, que é o peso do carro mais a carga total que ele pode transportar, é 1.568 quilos. Então é um conjunto que, no geral, é bastante leve. Em matéria de construção de suspensão, nada muito diferente. Suspensão dianteira do tipo McPherson totalmente independente e suspensão traseira semi-independente com eixo de torção. Agora, o que surpreende nesse carro é o sistema de freio. Por quê? É disco dianteiro, só que lá atrás é disco traseiro. Aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal. Qual o outro subcompacto no mercado brasileiro que você conhece que tem freio a disco nas 4 rodas? Ou ainda, quais são os poucos modelos compactos do mercado brasileiro que oferecem freio a disco nas 4 rodas? E aqui, esse é um item de série. E já que freio a disco faz parte da segurança, outro detalhe importante: 6 airbags de série no carro. Você não paga mais por isso. Então o carro tem 2 airbags frontais,
2 airbags laterais e 2 airbags de cabeça que protegem inclusive a região do banco traseiro. E isso é série no modelo. Um ponto que não pode deixar de ser mencionado. O Dolphin Mini ainda não passou por um teste de avaliação de crash test, mas se a gente pegar os outros modelos da BYD que já passaram por esse teste, inclusive em avaliação do Euro NCAP, foram muito bem pontuados nas avaliações de impacto, inclusive recebendo nota máxima. Provavelmente o Dolphin Mini não deve fugir muito desse propósito, afinal de contas é um carro que sempre traz 6 airbags de série. Outro equipamento disponível aqui no carro, sistema de chave presencial, que você consegue entrar e sair do carro sem usar o botão da chave usando o botão da maçaneta. Mas tem algumas funções aqui na chave. Uma delas é a possibilidade, por exemplo, de você trancar o carro ou ainda destrancar, apertar o botão e olha só, ele faz aqui a abertura dos 4 vidros. Agora tem um fato curioso, porque quando você aperta aqui o botão para trancar, mesmo segurando, ele não faz o levantamento dos vidros, tá, pessoal? Para você fazer o levantamento dos vidros, você tem que usar ali a maçaneta. E a maçaneta aqui tem outras funções. A chave está aqui na minha mão, ó, vamos conferir. O carro está destrancado, certo? Vou trancar aqui pela chave telecomando. Trancado agora. Mas e se eu quiser fazer o fechamento dos vidros? Aqui pela maçaneta, você aperta o botão e segura, e olha o que vai acontecer. Ele faz o fechamento. Só que você tem que deixar o dedo aqui até o fechamento terminar, que se você soltar ele para. Aqui pela maçaneta você também consegue, ó, apertar e segurar, destrancou a porta e ele faz a abertura dos vidros. Então é um fato curioso, né? Porque pela chave de telecomando você consegue abrir os vidros à distância, mas o fechamento dos vidros só apertando e segurando o botão da maçaneta. Não está disponível aqui na chave de telecomando e eu também não entendi o motivo de não estar. E o conjunto de roda e pneu? Roda aqui em liga leve diamantada em 2 tons, até que tem um visual bonito essa roda, né? Mas a gente tem um conjunto relativamente pequeno. As medidas aqui, você tem um pneu 1,75 de largura, portanto estreito, perfil 55, aro 16 polegadas. E mais uma vez, olha a marca do pneu ali, né? A marca Linglong, que a gente já viu aí em outros modelos da BYD, bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui na traseira, esse carro tem 3 sensores de estacionamento ultrassônicos, um em cada lado e um no centro, além da câmera de ré, são equipamentos de série. Outra coisa, essa peça aqui é aerodinâmica, que dá uma continuidade, até cobre um pouco aqui do vidro traseiro, que tem desembaçador, mas não tem limpador de para-brisa. Iluminação, ela é parcialmente em LED. Você está vendo aí uma assinatura luminosa bonita que inclusive corta aí o carro de fora a fora. Mas além da assinatura em LED, você tem a luz de freio que é LED e a luz de ré que é LED. Entretanto, a luz de pisca e a luz de neblina traseira, essas são do tipo incandescente. Porta-malas, tem 2 formas de abrir. Ou você usa um botão que fica nessa posição aqui, ou pela chave telecomando, botão dedicado, aperta 2 vezes, ele faz a liberação elétrica da tampa. E aí você tem acesso ao compartimento, que não é muito grande, são apenas 230 litros de capacidade. E você não acha muitos recursos. Sabe, iluminação, ganchinhos nas laterais ou até mesmo compartimentos para você guardar miudezas? Então, nesse porta-mala eles não estão disponíveis. E o que a gente tem aqui nesse porta-mala são essas 2 bolsas, mas vamos ver o que a gente tem dentro de cada uma? Nessa bolsa aqui a gente tem o triângulo, ferramentas e o kit de reparo do pneu. Esse carro não tem step. E detalhe, pessoal, aqui usa aquele sistema de spray, né, com um selante de pneu. Mas esse carro é um carro pré-série. Pode ser que no modelo que será lançado oficialmente, esse sistema de reparo seja diferente. Portanto, só estou mostrando para vocês que de qualquer forma será um kit de reparo, pois o carro não tem step. E na outra bolsa, aqui nós temos um carregador portátil, inclusive um carregador da BYD,
que tem aí o padrão de tomada brasileiro e ele tem aproximadamente 2,6 kW para carregar aí a bateria. Só que o detalhe, esse equipamento que vocês estão vendo, ele não acompanha o Dolphin Mini. Ele é um equipamento que pode ser comprado como acessório na concessionária. Entretanto, quando o Dolphin Mini é vendido, ele já vai junto com um carregador de parede. Mas se o cliente quiser, ele pode comprar esse carregador portátil, que quando ele vai para uma viagem, pode ser bastante útil no local que não tem o carregador de parede. Existe a possibilidade de rebater o banco traseiro para aumentar o espaço de carga, só que o rebatimento é de uma vez. Você não tem aquela possibilidade de 1/3 e 2/3. Mas ainda assim a gente consegue ver um espaço muito amplo. Só que a BYD não informou qual é a capacidade máxima com o banco rebatido. De toda forma, como isso aqui é um carro urbano que normalmente será utilizado por uma ou duas pessoas, tem bastante espaço para carga quando você rebate o banco. Como carregar o Dolphin Mini? A porta de conexão está aqui na parte da frente do lado direito do carro. E aí, primeira conexão é a de corrente alternada AC do tipo 2, que como vocês já estão vendo, não tem nem o pino L2, nem o pino L3. Então ela só tem aqui o L1, o terra, o neutro e os pinos de controle. Portanto, a gente já pode afirmar que o carregador embarcado desse carro aqui ele é monofásico e a potência máxima que ele consegue receber é 6,6 kW. E para carregar o Dolphin Mini, nós vamos usar aqui o nosso carregador, o VMOB Parking, carregador de corrente alternada com duas saídas. E lembrando, o lado esquerdo dele está montado num sistema bifásico que entrega a potência máxima de 7 kW e o lado direito num sistema trifásico 220, que a potência máxima é de 12 kW. Agora vamos ver o que acontece com o Dolphin Mini com as duas instalações diferentes. Carro já conectado no sistema bifásico, a gente vê aqui no display os 6 kW, só que a gente consegue ver com mais detalhes. 217 volts com aproximadamente 32 amperes, agora 31,7. Quando a gente vem aqui na tela detalhada, ele mostra ali a potência que está sendo entregue para o carro de 6,8 kW. Uma dúvida que é bastante frequente, como é que eu desconecto o carro do carregador? Aqui no caso do Dolphin Mini é muito simples, ó. Ele está travado aqui, você tem a chave de telecomando, vai apertar para destrancar, vai escutar um barulhinho e aí você pode remover com muita facilidade o carregador. E no sistema trifásico 220, o carro já está conectado, só que ele está entregando aqui para o carro, nessa tela está dizendo 3 kW, quando a gente vem no detalhado, 3,9 kW, então é menos potência do que no sistema bifásico. Por que que isso acontece? Olha aí, tensão 130 volts com corrente de aproximadamente 32 amperes. No sistema trifásico, o carro não consegue aceitar o trifásico. Por quê? Porque ele tem um carregador embarcado monofásico. Então ele vai usar apenas uma das fases de 110 volts na corrente máxima de 32 amperes. Portanto, a capacidade de carregar esse carro no sistema trifásico 220 é menor. Então é muito mais indicado você utilizar um carregador bifásico, onde as fases vão em série com 32 amperes, que você vai conseguir uma potência maior de carregamento no veículo. Então, para o Dolphin Mini, segundo a nossa parceira R-Force, a melhor solução é usar o carregador VMOB Wall, instalado aí num sistema bifásico de 220, onde cada fase é 110, que você vai fazer um uso muito melhor. E esse carregador, mais a instalação, a partir de R$10.000. Aqui por dentro, começando pelo banco, você vê aqui uma composição de materiais. Aqui do lado você tem aquele couro sintético e aqui também parece o couro sintético, só que ele tem uma textura diferente. Ele é microperfurado na região onde você encosta. Encosto de cabeça também aqui é integrado. Quando a gente vai para o painel, esse material aqui, é difícil explicar o que ele é, né? Mas ele é um material meio poroso. É gostoso ao toque e também aí, diria até, de certa forma, bastante bonito. O plástico duro você tem aqui na parte superior do painel, com alguns detalhezinhos aqui, com um plástico mais brilhante.
E quando a gente vai para a porta, a gente vê a continuidade disso tudo, né? Então esse mesmo material do painel se estende ali por partes da porta, e aí você tem plástico duro na parte superior, no meio e na parte inferior. Aliás, o porta-objetos aí é bastante amplo, cabendo bastante coisa. Aqui em cima você tem parasol para o passageiro com tampa e iluminação em LED. Luzinha de leitura em LED aqui no meio, e o motorista também tem espelho com tampa, iluminação em LED. Para um carro subcompacto, nada mal. Aqui entre os bancos, bom, você tem uma peça fixa. Ela não abre, você não tem tampa, do jeito que ela está aqui é do jeito que ela fica. Então isso aqui funciona como uma espécie de descansa-braço, com a área acolchoada. Aliás, o material que a gente tem aqui é muito parecido com esse do painel. Aí temos dois porta-copos e isso daqui é um carregador de celular por indução. Se o seu equipamento for compatível, você pode colocar ele aqui nessa posição. E aqui embaixo você vê que você tem um console também bastante grande para guardar várias coisas. Aí nós temos uma porta USB-C para carregamento de dispositivo. Essa é uma USB-A para você poder fazer integração com a central e também carregamento de dispositivo. E aqui um slot para você colocar um cartão do tipo microSD. Por fim, tem também aqui uma tomadinha 12 volts se você precisar usar algum equipamento desse padrão. Os controles que a gente tem aqui no painel. Então aqui você tem como se fosse a seleção da alavanca de câmbio, esse para os modos de condução, os 3 modos, aqui para o piso de baixa aderência, esse aqui a gente conhece muito bem por função auto hold, que é aquela que quando você para o carro, você pode tirar o pé do freio que ele não se move até que você acelere novamente. Para você ligar e desligar a função do compressor do ar-condicionado. Então, com a luzinha acesa, ele está climatizando. Com a luzinha apagada, é só ventilação. Esse botão para você desligar a ventilação do sistema e apagar completamente o ar-condicionado. Esse outro para você ligar a ventilação que desembaça o para-brisa. E esse botão aqui, que é um botão que serve de volume da central multimídia, ou até mesmo apertando o botão dessa forma, ele coloca a central multimídia nessa posição de stand-by. Central multimídia, como a gente já viu em outros carros da BYD, aqui também parece um tablet, só que aqui a tela é menor. Temos aqui uma tela de 10 polegadas. E a exemplo de outros modelos, ela também faz essa rotação para vertical ou para horizontal. Então você tem um botão aqui no volante que você pode fazer isso, ou até mesmo usar esse botãozinho aqui da tela da central multimídia. Pois bem, o que tem de diferente aqui? Primeiro, esse aqui é um carro conectado. Esse modelo que nós estamos testando não está com a função, mas a gente consegue ver aqui em cima, ó, o 4G. Então ele vai ter sistema de conexão. Depois que o carro for apresentado oficialmente, nós vamos dizer para vocês exatamente o que é e vamos mostrar isso num outro vídeo. Mas aqui a gente já tem mapa de GPS embarcado na central multimídia. Isso é uma coisa muito legal e esse mapa de GPS tem duas coisas importantes. Indicação de trânsito em tempo real. Então, dependendo da área que você está, ele vai colocar a informação aqui no mapa. Você tem até como ver aqui, por exemplo, ó, trânsito ligado e trânsito desligado, ele vai colocar a indicação quando existe trânsito. Outra coisa interessante, ele mostra os carregadores mais próximos de você, tá vendo? Ele exemplifica no mapa e coloca as informações para um veículo 100% elétrico, isso é bastante importante mesmo. Aí você tem o Spotify embarcado, né? Como eu disse, esse carro será um carro conectado, então você já tem o Spotify embarcado. Funções aqui de áudio, mais aplicativos que você consegue ver aqui, né? E é uma operação muito parecida com a de um tablet. Inclusive aqui, ó, você tem até mesmo um gestor de arquivos. Esse gestor de arquivos, se você tiver um micro SD aqui embaixo ou um pendrive nessa porta, você consegue fazer a gestão dos arquivos através desse aplicativo. Até mesmo para ler, por exemplo, vídeos ou músicas. Aqui você tem até um aplicativo de álbum, né? E existem mais alguns outros aplicativos que quando o carro está conectado, você pode usar aqui, por exemplo, o Amazon Music, você tem o navegador, você vai ter aqui uma loja da BYD Store que você pode baixar aplicativos, digamos assim, oficializados pela BYD, né? E a gente sabe que isso aqui é uma plataforma Android. Além de tudo isso,
Você tem um menu rápido aqui, que você consegue editar atalhos para as funções, que você consegue ver várias coisas como Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis, captura de tela. Você também tem um outro, que aí é mais relacionado ao carro. Então, o acionamento eletrônico do freio automático, programa de estabilidade, o sistema de recuperação de energia, se você quer que ele faça uma recuperação mais intensa ou menos intensa. Se você quer desligar ou ligar a função do carregador que a gente tem aqui no carro. Também tem funções de energia do veículo, então você consegue ter nesses menus aqui rápido atalhos que você consegue deixar os seus favoritos. E aqui as informações de volume, né? Então você tem aqui o botão de volume, o aviso do GPS, o controle de brilho e até mesmo aqui, ó, aqui você controla o brilho do painel de instrumentos. E esse outro controla o brilho da tela da central multimídia. Então são atalhos rápidos que você consegue fazer isso. E por fim, nesse menuzinho aqui, como a gente já viu em outros carros da BYD, você tem todas aquelas funções, só que nos menus principais. Primeiro aqui a parte de sistema, depois você tem som, configuração da tela, aqui para você ver detalhes da central multimídia, a questão dos aplicativos e quanto que eles estão ocupando de espaço, e informações adicionais como por exemplo hora. Aí nesse ponto, nos outros carros seria o ADAS, né, assistência à condução, que nesse aqui você tem basicamente o programa de estabilidade e o sensor de estacionamento traseiro. O terceiro menu está relacionado à energia do veículo, se você quer aqui aquela regeneração mais alta ou baixa, como você quer a exibição de autonomia, carga da bateria, como você quer a configuração, se você quer bloquear ou não o terminal do carregador, lista de energia onde você tem informações de consumo, tempo de condução, velocidade média e o gráfico do consumo de energia. O próximo menu, você tem aqui configurações do carro, né? Então, como você quer a frenagem, configurações da luz. Aqui você faz o controle de ajuste de altura do facho, do farol. Aquela função Follow Me Home, que quando você entra ou sai do carro, quanto tempo o farol vai ficar aceso. Informações relacionadas ao sistema do ar-condicionado. Aqui você pode configurar, por exemplo, aquelas funções da chave, né? Como é que você quer que funcione ou não o fecho. Notificação inteligente, aqui a respeito da notificação que o carro vai te dar. E por fim, um menu aqui de saúde do veículo, com data de manutenção, quilometragem. Aqui para você, por exemplo, as palhetas. Olha só, para trocar a palheta, você aperta aqui e ele coloca a palheta nessa posição de serviço para você poder fazer a troca. Desligou, a palheta volta para a posição normal. E aqui uma informação geral do veículo, se tiver alguma anomalia, apertando esse botãozinho aqui, ele dá que tem alguma anomalia ou não. E para fechar, o sistema de ar-condicionado desse carro. Pessoal, não é um ar-condicionado digital e automático, tá? O que você tem aqui é um controle eletrônico para fazer o comando manual da temperatura. Então quando você vem aqui na função do ar-condicionado e coloca aqui, ele vai manter sempre essa temperatura, ele não vai conseguir compensar de acordo com o tempo esquentando ou esfriando. Então é apenas um controle eletrônico para uma operação manual. Nesse menu você tem a tela expandida, onde você consegue fazer aqui o direcionamento do ar, tá vendo? Para onde você quer que ele coloque o sistema de ventilação. Se você quer ou não o ar-condicionado climatizando, aqui a ventilação, né? Se você quer desligar todo o sistema ou quer o sistema ligado, renovação, e apesar dele ter duas barras de temperatura, olha só, você mexe numa, a outra vai mexer junto, tá vendo? Então ele não é um ar dual zone, nem digital e automático, ele tem apenas o controle eletrônico. Então é uma central bastante parecida com a de outros carros da BYD, só que com as funções, digamos assim, mais enxutas por conta desse modelo. Uma coisa que é diferente no Dolphin Mini em relação ao Dolphin. Aqui pela tela do multimídia você consegue colocar, por exemplo, o fundo claro ou o fundo escuro. Porém, a alteração do fundo claro e escuro aqui na multimídia não muda esse painel à frente do motorista. No Dolphin, se você colocar fundo claro na tela do multimídia, ele vai mudar o painel à frente do motorista. Aqui não. Aqui o painel do motorista vai ser sempre essa cor mais escura preta.
A única coisa que você vai fazer alteração é na tela da central multimídia. Mas alguns controles que você tem aqui. Bom, então a gente tem aqui o controle dos espelhos, dos trancamentos de porta. Agora, olha a curiosidade. No caso, os botões dos vidros. Então eu tenho aqui Simples Toque para abrir o vidro do motorista e Simples Toque para fechar o vidro do motorista. Só que nos outros vidros, olha que interessante. Você tem o Simples Toque para fazer a abertura dos outros 3 vidros, mas para fechar, aí você tem que segurar o botão até o final. Então você consegue dar o toque e ele abre todos os vidros aqui, os outros 3, mas para fechar, somente o do motorista tem Simples Toque para abertura e fechamento. Posição que o motorista dirige. E aqui já vai um diferencial para um carro dessa categoria. Olha só, banco com ajuste elétrico. Os ajustes que você tem é distância, altura do assento e inclinação do encosto. Você não tem aqueles ajustes lombar, inclinação do assento e tudo mais. Mas, de novo, isso aqui é um carro de entrada subcompacto. Já tem banco elétrico. E o volante? Olha que legal. Ajuste de profundidade e de altura. Por que eu estou destacando isso? Porque tem versão do Dolphin que não tem ajuste de profundidade, é só ajuste de altura. E não, aqui no caso, tem as duas coisas no volante e banco com ajuste elétrico. Espaço no banco traseiro. Eu achei excelente, considerando que esse aqui é um veículo subcompacto. Deixei os 2 bancos ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, pouco mais que um palmo fechado, que é uma distância boa. Movimentação de pés aqui, para um carro subcompacto, é muito boa. E olha aqui o detalhe, assoalho traseiro completamente plano. Não vai fazer muita diferença ser plano aqui no meio, porque esse carro é só para 2 pessoas aqui atrás, olha só. Tá vendo o cinto de segurança aqui? Não pode colocar a pessoa sentada aqui no meio, é um carro homologado para 4 pessoas. Então quem vai aqui atrás pode ir totalmente relaxado, que sempre vai ter um bom espaço aqui para as pernas. Também, esse porta-objetos, que aí no caso é para quem está aqui atrás, você vê que o acesso lá na frente não é muito fácil, então fica mais fácil as pessoas que estão aqui atrás guardarem coisas. Você também tem as bolsas atrás dos bancos e na porta também tem espaço para guardar coisa. Então, em matéria de porta-objeto é muito bom. Até mesmo alça de segurança aqui no teto tem. O que faltou? Eventualmente, uma luzinha, talvez um ponto de carregamento, mas a gente tem que lembrar que esse é o carro de entrada da marca. E até pelo preço que ele deve ter, já está muito bom o que é oferecido aqui. Hora de fazer o teste urbano aqui com o Dolphin Mini. Essa aqui é a chave do carro. Vocês estão vendo aí que ela tem aí a função de trancar, destrancar, aperta aqui para liberar a porta-malas e fazer a partida remota para já iniciar a climatização antes mesmo de você entrar no carro. Chave presencial, basta estar aqui dentro, aperta o botãozinho aqui para fazer a partida, né? Carro 100% elétrico não tem a partida, né? Ele liga os sistemas, liga o painel, liga a central multimídia e já inicia a climatização. Então o carro já está pronto para andar. Seletor, né, de câmbio, não tem câmbio, mas o seletor fica aqui nesses botões, né? Então você tem marcha ré, neutro, drive e o botãozinho. Quando você aperta parque aqui para parar o carro, aciona o freio de estacionamento automaticamente. Não tem um botão dedicado para o freio de estacionamento, tá? Então é tudo automático. Apertou parque, ele aciona o freio, colocou em drive, ele libera o freio. Então vamos lá. Coloquei aqui em drive. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver primeiro no tachão como é que o modelo se comporta. Tá? Bom, para um carro subcompacto, o isolamento acústico é bom. A suspensão mostrou que tem consistência, mas não é assim tão confortável. Mas não teve nenhum problema. O mais importante é isso. Não deu aquela sensação de fragilidade de conjunto. Lombada 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Ó. Exatamente 30 por hora. Passou sem bater, sem raspar, não teve problema nenhum. Traseira oscila um pouquinho, mas é uma característica do carro. Segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá.
Ó, novamente, passou sem bater nem raspar, mas eu senti fazendo barulho lá atrás, parte de acabamento, provavelmente o carregador e o kit de reparo de pneu. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado e o isolamento acústico. Vamos lá? O isolamento acústico é bom. Ó, na terceira lombada, 30 por hora, a frente do carro já pegou. Já não passou com tanta facilidade assim. Ele já pegou na terceira lombada. Então a gente vê que, apesar dele ser bom nas lombadas, dependendo do desenho da lombada, você precisa ir um pouquinho mais devagar para não ter esse problema. Mas no geral, suspensão, só quando o desnível é muito grande que ela acaba perdendo aí a questão do conforto. Mas no geral, eu achei bastante adequado para uma proposta urbana. Manobra de fim de rua. Pelo menos na descrição, esse carro aqui tem um raio de giro bastante pequeno. Vamos testar na prática. Aqui no nosso ponto de referência, volante. Uma volta e meia para virar completamente. Volante leve, né? Direção com assistência elétrica. Olha, o carro já virou bastante aqui, ainda nem encostei na guia, hein? Agora que ele encostou na guia. Eu não me lembro de ter tido nenhum outro carro no canal que tenha virado tanto aqui. Esse vira realmente bastante. Vamos engatar a ré, vamos voltar aqui um pouquinho para virar com segurança, não forçar o sistema. Olha aí, tem câmera de ré e tem linha de guia dinâmica. Legal para um carro dessa categoria, dessa faixa de preço, né? Mostrando o caminho que você está fazendo. Vamos lá. Vamos concluir aqui a nossa manobra. E olha, eu talvez poderia dizer que esse foi o carro que fez essa manobra com menor espaço na história do canal, né? A gente tá bem aqui deslocado para a direita da rua, então ele usou muito pouco espaço para fazer a manobra. Legal ter câmera de ré, né? É uma coisa que acaba ajudando. Então, para você poder movimentar o carro aí no dia a dia, a gente vê que você não vai precisar de muito espaço. Vai dar para fazer a manobra com bastante tranquilidade. Cabe uma observação adicional aqui, que é assim, a gente tem que comparar esse carro sempre com os produtos que estão na mesma faixa de preço e categoria. Temos uma suspensão super primorosa? Não, né? Não é uma suspensão assim super evoluída. Mas quando a gente compara esse carro com os modelos que estão próximo da faixa de preço dele, aí a gente pode dizer que ele tem uma suspensão que tende a ser macia. Mas, se você, por exemplo, está dirigindo um carro de uma outra categoria, aí vem aqui dirigir o Dolphin Mini, você vai falar, eu acho que essa suspensão aqui com um pouco. Evidentemente que se você comparar com carros maiores, essa vai ser uma percepção possível de você ter. Mas se você comparar com os outros modelos que estão dessa categoria, aí, nesse ponto, eu posso até dizer que a suspensão aqui tende a ser uma das mais confortáveis. Na hora da gente ir para a estrada aqui com o modelo, a gente sabe que ele tem um motor com uma potência que tem uma equivalência relativamente baixa. Mas nesse uso urbano ou semi-urbano, quando se acelera o carro, você vê que ele é esperto. Efetivamente, ele é muito melhor que qualquer 1.0 aspirado. E diria bastante comparável aos modelos 1.0 3 cilindros turbo. Talvez não aqueles mais potentes, mas os do meio, pelo menos nesse uso urbano e semi-urbano, o Dolphin Mini vai muito bem. E na estrada? A gente sabe que a vocação do Dolphin Mini não é rodovia. Ele é um carro para ser usado de forma urbana ou intra-urbana, né? Aquela coisa de um município para o outro, para o município vizinho. Dá para pegar a estrada? Claro que dá. Tô aqui a 100 km por hora. Mas não é aqui o local, o habitat desse carro, por assim dizer. Então quando você está aqui 100, 110, 120, lembrando que a velocidade máxima desse carro é 130 km por hora. Na estrada, ele parece um carro absolutamente na mão? Não, você sente que ele flutua um pouco. Principalmente se você vier de um carro de categoria superior, né? Você vier de um carro que é um médio, um compacto, ou até mesmo um sedã um pouco maior, você vai notar que aqui ele flutua um pouco. Mas ele não é nada muito diferente dos outros subcompactos que a gente conhece aí do mercado brasileiro. Então, nesse ponto, ele até que é bastante parecido
em matéria de dirigibilidade e até mesmo estabilidade em rodovia. E a retomada de 60 para 120, como é que é? Bom, vamos tentar descobrir isso, né? Ar-condicionado ligado, sempre aqui o mesmo ponto da rodovia, vou estabilizar aqui em 60 e vamos pisar, vamos lá. 70, 80, 90, agora tá demorando um pouco mais. 100, 105, 110, 115, 119, 120. Não é lento, não é rápido. Efetivamente não é um carro rápido, é um carro relativamente lento. Mas, de novo, melhor do que 1.0 aspirado. Isso é um fato. E o 0 a 100? Bom, no local que normalmente a gente faz, eu não sei se vai ter espaço para a gente conseguir chegar no 100. Mas vamos tentar. Primeira coisa, vou passar o carro aqui usando o botãozinho para o modo Sport. Já está indicando aqui no painel. É muito difícil colocar uma câmera aqui, tá, pessoal? Então, confie, está no modo Sport. Vou também fazer o seguinte, vou desligar o ar-condicionado aqui, para a gente ter certeza de que não vai roubar nenhuma potência, a gente vai ter toda a potência no carro. E a nossa largadinha estolada, o carro já está engatado, já está em drive, né, no caso. Vamos acelerar, não acontece nada tirando o pé do freio. Ó. A saída não é ruim. Aqui que ele começa a perder fôlego, 70 por hora, 80, 90. Olha, conseguimos 0 a 100 em 14,54, um pouquinho antes de começar a descer. Você vê que não é um 0 a 100 assim tão rápido, mas a gente conseguiu fazer no lugar que normalmente a gente testa os outros carros. O modelo não tem nenhum sistema de assistência à condução para o motorista, do tipo alerta de colisão frontal, permanência de faixa, nada desse tipo. Mas para a faixa de preço que a gente acredita que ele esteja inserido, uma coisa é legal, ele tem controle de cruzeiro. Tem muito carro nessa faixa de preço que não vai oferecer o recurso. É o controle de cruzeiro convencional, que muita gente chama aí de piloto automático, né? Nós temos botões aqui no volante. Você vem aqui, aperta o botão para acionar o sistema, programa a velocidade. Aí você pode ir dando toquinhos aqui, né, para a velocidade desejada. A gente está aqui numa rodovia que a velocidade permitida máxima é de 120 km por hora. Já sabe que o modelo tem velocidade máxima de 130 km por hora, né? Então, até por ele ter uma bateria relativamente pequena, andar a 120 km por hora na rodovia já não é das tarefas mais simples, né? O motor, o próprio projeto do carro já vai meio que no limite para você usar essa velocidade. Chega! Mas se você carregar o carro, colocar aí 4 pessoas e porta-malas cheio, você vai sofrer um pouquinho. Mas não vai ser nada de muito diferente de você pegar um modelo 1.0 aspirado. Aí eu vou até dizer, esse aqui vai um pouco melhor. Apenas a questão da limitação da velocidade em 130 km por hora. Filmar essa tela à frente do motorista é um pouquinho complicado. Inclusive a gente tem que colocar a câmera em cima do volante. E aí o que acontece? Você mexe o volante, mexe a câmera também, né? Mas vamos lá. Isso aqui é uma tela totalmente digital? Não, não é. A parte digital, eu vou colocar aqui meu dedo para vocês conseguirem ter uma ideia. Tá aqui, ó. É nessa diagonal aqui que a gente tem a tela digital. Aqui no meio nós temos uma tela digital. Aqui do lado são gráficos como se fosse uma espécie de LCD, né? É um LCD colorido, mas é baixa resolução. Então, lado esquerdo, a gente tem aqui a autonomia do carro. Esse aqui é o indicador do uso de potência. Quando você está acelerando, essas barrinhas azuis sobem. Quando está regenerando energia, são essas verdes. Aqui é o consumo instantâneo. Por que está 1 kW? Porque o carro está ligado e o ar-condicionado está ligado. Então está consumindo energia da bateria. Ok, que o carro está pronto para andar. Aqui em cima é normal, é onde você tem os modos de condução. Você consegue alterar entre Sport, Eco e o modo normal. Do lado desse botão aqui no console tem um outro, que quando você aciona, você põe aqui o piso escorregadio, né? Que seria um paralelepípedo molhado, alguma coisa assim, né? Um piso de baixa aderência. Bom, aí nós temos
o reloginho de hora, aqui embaixo o trip. Então você aperta aqui na haste do botão de seta, então você tem lá o trip B, o odômetro e o trip A. 18,4 km foi o último teste que a gente fez. E aqui é importante porque quando eu saí o carro estava 100%. Depois de rodar 18,4, ele foi para 93%. Desse outro lado aqui, a gente tem a velocidade digital e aqui no centro algumas informações do computador de bordo, que para você acessar, você vai utilizar esse botão aqui do volante, lado inferior, aqui do lado direito, né? Apertando esse botão, você consegue ver ali, ó, pressão dos pneus e temperatura. Aqui é legal, porque é pressão individual de cada pneu, né? Só que tá em quilopascal, não tá em PSI, né? Isso é uma atualização que pode ser feita posteriormente na atualização do software. Aqui você tem o consumo dos últimos 50 km, que não é a melhor forma de medir, né? Teria que ser uma medição da quilometragem que você fez, não dos últimos 50 km. É uma coisa que a BYD pode melhorar. Aí, mais uma vez, aqui descendo, esse aqui é o consumo da vida do carro. Eu nunca entendi para que esse marcador, na minha opinião, não tem sentido nenhum isso. Deveria ser uma outra informação aqui, mas tá bom, desde que o carro existe, você consegue ver aqui que foram 13,3 kWh para cada 100 km. Aqui a velocidade média que você consegue zerar, o tempo de condução. Você está vendo aqui, ó, 0,9 horas? Então, a gente sabe que a hora tem 60 minutos, né? Mas ali ele te dá um número decimal da hora, né? Então você tem que ficar fazendo uma conversão. Então, meia hora é 0,5. Então, isso aqui também já poderia ter sido ajustado no software, né? Ter uma informação mais clara. E aí, acabou o computador de bordo. É só isso aí que vocês viram que eu acabei de mostrar para você, onde você consegue mexer nessas funções. Bom, é um painel simplificado? É um digital pequenininho? Também. Mas a gente sempre tem que lembrar a faixa de preço do carro. Para a faixa de preço do carro, até que ele oferece mais coisas do que muitos outros modelos. Hora de fazer uma viagem aqui de Itu para São Paulo com o Dolphin Mini. E aí, o que eu fiz? O carro aqui, ó, completamente carregado, né? A bateria tá aqui em 100%. A gente também consegue ter informações aqui da lista de energia. Ó, zerei tudo aqui. Esse número a gente não consegue zerar, tá, pessoal? Esse aqui é o acumulado histórico do carro. O que a gente consegue gerar são essas duas informações. E aqui na curva de energia, aqui a gente vai ter o kWh para cada 100 km, mas também está zerado. Então, quando a gente olha aqui o painel à frente do motorista, tá tudo zerado, o carro está 100%. Então, agora, vamos até São Paulo e vamos ver com quanto que o Dolphin Mini chega de bateria lá. Aproveitar aqui um pouco da estrada para vocês verem a qualidade de iluminação que esse farol em LED do Dolphin Mini tem. Olha como você consegue ter uma imagem muito boa da pista, né? Até quando passam os carros do lado, você percebe que o farol do Dolphin tem mais intensidade do que os faróis halógenos, né? Então ele tem um farol em LED que ilumina muito bem, ele abre muito bem na estrada, e eu diria que esse é um dos destaques do modelo. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo. Vamos ver o resultado da viagem. Primeiramente, a bateria está em 70%. Então eu gastei 30% da bateria para fazer 88,1 quilômetros. Essa média que vocês estão vendo aqui no painel, ela não é muito real, tá? Essa 7,2 kWh para cada 100 km é só dos últimos 50 km. Então ele não considerou nessa média os 30 primeiros que eu fiz, né? Então essa média não é real. Mas eu fiz aqui as contas só para a gente poder entender como é que a coisa ficou. Então vamos lá. Eu rodei 88,1 km gastando 30% da bateria. Então eu usei 11,4 kW. Se eu considerar uma tarifa residencial de 80 centavos por quilowatt, olha só, eu gastei R$ 9,12
para fazer essa viagem de 88,1 quilômetros. E aí, quando eu dividi para saber quanto que eu gastei por quilômetro, eu cheguei na impressionante média de 10 centavos por quilômetro rodado. Foi ou não foi barata essa viagem de Itu para São Paulo no Dolphin Mini? Agora é hora de carregar o Dolphin Mini num carregador de corrente contínua. O estado da bateria aqui, ó, a gente tem 66% de bateria. A bateria nem está tão baixa assim, então deve ser uma carga relativamente rápida. Vamos colocar ele no carregador e ver o que acontece. Lembrando que esse carro, em corrente contínua, consegue receber potência de até 40 kW. Dolphin Mini já conectado aqui no carregador de corrente contínua. Vamos ver a potência que ele está entregando agora. Olha aí, aproximadamente 38,5, né? 38 kW e meio. Vai levar aproximadamente 26 minutos para concluir aqui a carga completa do Dolphin Mini. Não há dúvida alguma que o Dolphin Mini deve fazer bastante sucesso no mercado brasileiro. A gente ainda não sabe o preço oficial, mas as especulações apontam que esse carro, do jeito que você viu aqui, deva custar perto de 100 mil reais. Agora, vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantos carros no mercado brasileiro que custam em torno de 100 mil reais, que tem câmbio automático e que tem todos esses itens de série, como faróis iluminados em LED, carregador de celular por indução, ajuste do banco do motorista elétrico, volante com altura e profundidade, tela de multimídia que gira de 10 polegadas com GPS embarcado e indicação de trânsito em tempo real, possibilidade de controle por voz da central multimídia, chave presencial, controle de cruzeiro, monitoramento de pressão dos pneus, 6 airbags e 3 modos de condução, e tudo isso sendo um veículo 100% elétrico. Pois bem, é tudo isso que o Dolphin Mini vai oferecer para o cliente. Pelas nossas investigações, esse carro deve ser oferecido em 4 cores diferentes. Então vamos começar com essa daqui, que é o branco, que o nome oficial é Apricot White. Aí você tem 2 opções de interior. Esse que a gente mostrou para vocês, que é em tom azul escuro, ou o interior em rosa. Aí vai ter esse carro aqui com a cor da carroceria em rosa, aliás o nome vai ser Peach Pink, com o interior também em rosa. Tem uma opção do modelo com cor preta, o nome é Polar Night Black, com o interior igual desse carro azul escuro, e vai ter um outro amarelo, que é o Sprout Green, que é aquele amarelo destaca-texto. A gente já viu o carro no mercado brasileiro com esse tom, mas aí o interior será sempre em azul claro, que é diferente desse daqui que a gente filmou. Então serão 4 opções de cores com 2 opções de acabamento. E aí, o que vocês acharam dessas cores para o Dolphin Mini? Como a gente gravou esse vídeo antes do lançamento oficial, a BYD não falou nada sobre a política de garantia do carro ou da bateria. Essa é uma informação que a gente só vai ter depois do lançamento oficial. E claro, eu pretendo depois fazer um outro vídeo mais detalhado desse carro aqui, explicando não só essas questões de bateria, mas qualquer outras dúvidas que vocês ainda tenham. E também vamos falar da parte de conectividade. A gente sabe que esse carro será conectado, entretanto nós não testamos os recursos agora. E eu pretendo fazer tudo isso no futuro. Então, para a gente fechar esse vídeo, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. O que vocês acharam do Dolphin Mini com essa proposta de um city car, um carro mais urbano? Eu particularmente gostei bastante do pacote de equipamentos, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa um comentário aí no vídeo. E se você quiser colocar um Dolphin Mini na sua garagem, não perde tempo, vem direto aqui na concessionária BYD da Aruj, na cidade de Jundiaí. Concessionária novíssima, excelente atendimento e olha, tem um carro aqui para você fazer test drive, conhecer de perto, e não é só o Dolphin Mini, você tem a linha completa. Então você tem o Dolphin, você tem o Song e se você quiser, tem os outros modelos também, como por exemplo, o Sedan Seal, que a gente conhece pela excelente performance do modelo, ou também o 100% elétrico Yuan, ou seja, a linha completa da BYD
para você poder colocar todos esses modelos na sua garagem. E o melhor, com o melhor atendimento do Brasil, aqui na concessionária BYD Daruge, na cidade de Jundiaí. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.